Existe uma criatura do folclore brasileiro que tinha uma característica tão absurda que parece ter saído de um pesadelo. Ela tinha o corpo coberto de pelos, garras, uma cabeça enorme, dentes capazes de despedaçar uma pessoa. Mas nada disso era o pior, porque quando essa criatura abaixava a cabeça, uma segunda boca se abria nas suas costas. E era por essa boca que ela devorava suas vítimas. O nome dessa criatura era Kibungo. E talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Mas antes de começarmos essa história, eu preciso contar uma coisa. Esse vídeo nasceu de uma sugestão de uma inscrita do canal, a Leveca Region Queen. Ela deixou um comentário sugerindo que nós fizéssemos uma história sobre o Kibungo, uma criatura assustadora ligada ao folclore baiano. E eu achei a sugestão tão interessante que decidi trazer essa história para cá. Aliás, já fica o convite para você. Se existe alguma lenda, criatura, história estranha ou caso do nosso folclore que você gostaria de ver aqui no canal, deixa nos comentários. Pode ser uma história conhecida. Pode ser uma lenda que quase ninguém conhece. Pode até ser alguma história que seus pais, seus avós ou alguém da sua cidade contava quando você era criança. Porque talvez a próxima história do canal esteja justamente no seu comentário. E agora, vamos voltar ao Kibungo. Porque quanto mais você conhece essa criatura, mais estranha essa história fica. Imagine uma pequena comunidade no interior da Bahia. O dia está terminando. O céu começa a escurecer. As pessoas estão voltando para suas casas antes que a noite tome completamente conta das estradas. As portas começam a ser fechadas. As crianças são chamadas para dentro. E existe uma regra que todos conhecem. Depois que escurecer, ninguém deve andar sozinho. Não porque a estrada seja necessariamente perigosa. Não porque existam ladrões escondidos no caminho. Mas porque existe algo que pode estar esperando no escuro. Algo que não aparece durante o dia. Algo que conhece aquelas trilhas melhor do que qualquer pessoa. E naquela noite, uma menina ainda não tinha voltado para casa. A mãe esperou alguns minutos. Depois mais alguns. Tentou acreditar que ela simplesmente havia parado na casa de alguém. Mas então o tempo começou a passar. E aquela sensação estranha apareceu. Aquela sensação que uma mãe conhece antes mesmo de receber uma notícia ruim. Alguma coisa estava errada. Ela saiu de casa e chamou pelo nome da filha. Nada. Chamou novamente. Silêncio. Até que ouviu alguma coisa vindo da estrada. Um barulho baixo, pesado. Como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre a terra. Ela parou. Prestou atenção. O som desapareceu. Então voltou. Passos. 2, 3, cada vez mais próximos. Ela pensou que fosse a filha. Deu alguns passos em direção à estrada. E então ouviu uma voz. Mas não era a voz da menina. Era uma espécie de rosnado. Baixo. Rouco. Quase humano. Ela recuou. E foi nesse momento que percebeu algo no chão. Pegadas. Primeiro pequenas. As pegadas da criança. Elas vinham da estrada em direção à mata. Mas havia outras marcas acompanhando aquelas pegadas. Eram muito maiores. Pareciam pegadas humanas. Só que havia alguma coisa errada nelas. Os dedos terminavam em marcas compridas profundas, como se fossem garras. A mulher começou a chamar por ajuda. Pouco tempo depois, outras pessoas chegaram. Homens com lanternas, vizinhos, familiares, todos procurando pela menina. Seguiram as pegadas, uma após outra, até chegarem perto da mata. E ali aconteceu uma coisa que ninguém conseguiu explicar. As pegadas da menina simplesmente paravam. Não havia caminho de volta. Não havia outra direção. Não havia marcas de alguém carregando a criança. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Mas as outras pegadas continuavam. Entravam na mata e desapareciam na escuridão. Um dos homens olhou para os outros. Ninguém queria dizer aquilo em voz alta, mas todos estavam pensando a mesma coisa. O Kibungo. Talvez essa história pareça apenas uma narrativa assustadora. Mas o Kibungo realmente faz parte de registros da tradição popular brasileira, especialmente associados à Bahia. E uma das coisas mais interessantes sobre ele é justamente o fato de ser relativamente desconhecido. Quando falamos em criaturas do folclore brasileiro, provavelmente você pensa no Saci, no Curupira, na Iara, na Cuca
talvez no lobisomem. Mas o Kibungo quase nunca aparece nessas listas. E isso é curioso, porque sua descrição é uma das mais perturbadoras. Ele é descrito em diferentes versões como uma criatura que mistura características humanas e animais. Seu corpo pode ser coberto por pelos. Ele possui uma aparência grotesca. Suas unhas ou garras são afiadas. Sua cabeça é desproporcionalmente grande. E seus dentes são associados à capacidade de atacar e devorar seres humanos. Mas existe uma característica que faz o Kibungo ser imediatamente reconhecível: a boca nas costas. Segundo versões tradicionais da lenda, essa abertura fica localizada nas costas da criatura. Quando o Kibungo abaixa a cabeça, essa boca pode se abrir. E é por ela que ele captura suas vítimas. Agora pense nisso por alguns segundos. Você está caminhando por uma estrada escura. Vê alguma coisa à sua frente. Parece uma pessoa. Você olha para o rosto. Não consegue enxergar direito. A criatura está curvada. Talvez você pense que ela está procurando alguma coisa no chão. Você se aproxima e então percebe que existe alguma coisa nas costas dela. Alguma coisa que não deveria estar ali. Uma abertura, uma boca, cheia de dentes. E naquele momento, você entende que aquilo não era uma pessoa. Era o Kibungo. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. De onde veio essa história? Porque o Kibungo não surgiu simplesmente como uma criatura inventada para assustar crianças. Ele faz parte de um conjunto de narrativas populares que foram transmitidas principalmente pela tradição oral. E isso é importante. Durante muito tempo, histórias como essa não dependiam de livros. Elas passavam de pessoa para pessoa, de adultos para crianças, de avós para netos, de uma comunidade para outra. E quando uma história é contada dessa maneira durante gerações, alguma coisa inevitavelmente acontece. Ela muda. Um detalhe é acrescentado, outro desaparece. Uma criatura que antes tinha determinada aparência passa a ter outra. Uma história que acontecia em uma floresta passa a acontecer perto de uma estrada. Um monstro que originalmente assustava determinado grupo passa a ser utilizado para ensinar crianças a não se afastarem de casa. E talvez seja justamente por isso que existam diferentes versões do Kibungo. O que permanece, porém, é a ideia central. Existe uma criatura que vive à margem da sociedade humana. Uma criatura associada à noite, à mata, à perseguição e, principalmente, às crianças, porque o Kibungo não era apenas um monstro. Ele também funcionava como uma figura de advertência. Era o tipo de criatura que os adultos poderiam mencionar quando uma criança insistia em sair sozinha, quando queria andar pela mata depois do anoitecer, quando não queria obedecer. Não vá para aquele lugar. Não fique fora depois de escurecer. Volte para casa. Porque, caso contrário, o Kibungo poderia encontrar você. E talvez seja justamente aí que essa história fique mais assustadora. Porque monstros desse tipo não precisam existir fisicamente para causar medo. Eles precisam apenas existir na imaginação de quem escuta a história. Uma criança pode nunca ter visto o Kibungo. Pode nunca ter conhecido alguém que viu. Pode nem sequer acreditar que ele exista. Mas quando está sozinha em uma estrada escura, qualquer barulho na mata pode parecer uma criatura se aproximando. Qualquer sombra pode ganhar olhos. Qualquer galho quebrando pode parecer uma garra arrastando-se pela terra. E é assim que uma lenda sobrevive. Não necessariamente porque as pessoas acreditam nela, mas porque elas nunca conseguem ter certeza absoluta de que ela não existe. E existe ainda outro detalhe sobre o Kibungo que torna sua origem muito mais interessante. A criatura está relacionada a tradições de origem africana, especialmente ao universo cultural dos povos bantus, mas sua forma brasileira não deve ser entendida simplesmente como uma criatura africana que atravessou o oceano e permaneceu exatamente igual. Aqui no Brasil, essas tradições encontraram outras histórias, outras culturas e outras formas de imaginar o sobrenatural. E o resultado foi uma criatura própria. Uma criatura que passou a fazer parte de determinadas tradições brasileiras. E talvez por isso o Kibungo seja tão diferente. Ele não é apenas uma criatura importada de outro lugar. Ele é também o resultado de uma história que foi transformada no Brasil.
Mas ainda falta descobrir uma coisa. Se o Kibungo era tão assustador, o que acontecia quando alguém realmente encontrava um? Porque, em algumas histórias tradicionais, as pessoas não simplesmente fugiam. Às vezes, elas enfrentavam a criatura. E é justamente aí que começa a parte mais estranha dessa lenda. Porque o Kibungo podia ser assustador. Podia perseguir pessoas. Podia capturar crianças. Podia devorar suas vítimas. Mas ele também tinha fraquezas. E algumas histórias contam como seres humanos conseguiram escapar dele. Uma delas fala de uma menina perseguida pela criatura. E o que acontece com ela é muito diferente do que você provavelmente está imaginando. A menina ainda estava viva. E naquele momento, talvez essa fosse a única coisa que importasse. Mas ela não sabia por quanto tempo. O Kibungo a carregava sobre as costas enquanto caminhava lentamente pela escuridão. A cada passo, a menina sentia o corpo da criatura se movimentando sob ela. Era enorme, forte e cheirava a terra molhada, pelos e alguma coisa que ela não conseguia identificar. Ela tentou gritar, mas percebeu que, se gritasse, talvez a criatura a matasse imediatamente. Então fez uma coisa inesperada. Começou a cantar. Não era uma canção bonita, não era uma cantiga para dormir. Era um pedido de socorro escondido dentro de uma música. A menina cantava para que sua mãe pudesse ouvir. E nas versões tradicionais desse conto, a canção dizia repetidamente que o Kibungo a havia capturado e queria comê-la. O mais assustador é que a criatura continuava andando, como se não estivesse preocupada, como se soubesse que ninguém conseguiria salvá-la. A menina continuou cantando, e sua voz foi ficando cada vez mais distante da casa. Até que chegou aos ouvidos da mãe. Por um instante a mulher ficou parada. Ela reconheceu a voz da filha. Mas havia alguma coisa diferente. Aquela não era uma música comum. Era um aviso. Era um pedido de ajuda. A mãe então respondeu. Mas em vez de correr imediatamente atrás da menina, respondeu a cantiga lembrando que já havia avisado a filha para não sair durante a noite. E a menina continuou cantando, pedindo ajuda. Mas ninguém se atrevia a sair. Ninguém queria enfrentar o Kibungo. Até que uma pessoa decidiu fazer alguma coisa. A avó. Uma senhora que conhecia aquela criatura. E talvez conhecesse algo que os outros haviam esquecido. Ela não precisava ser mais forte que o monstro. Não precisava correr mais rápido. Não precisava enfrentá-lo diretamente. Ela só precisava esperar. A velha colocou água para ferver. Depois preparou um espeto. E ficou esperando, porque sabia que mais cedo ou mais tarde o Kibungo teria que passar por ali. E quando ele apareceu, ela jogou a água fervente sobre a criatura. O Kibungo se assustou, deu um salto. E naquele momento de desespero, a avó avançou com o espeto em brasa. A criatura caiu e a menina foi salva. Essa é uma das versões tradicionais de A Menina e o Kibungo, registrada por Arthur Ramos a partir de material atribuído a João da Silva Campos. E existe uma coisa muito interessante nessa história. O monstro que parecia invencível não era invencível. Na verdade, algumas descrições tradicionais do Kibungo apresentam uma criatura extremamente voraz, mas pouco inteligente e vulnerável. Isso muda completamente a maneira como podemos enxergar essa lenda. Porque talvez o objetivo da história nunca tenha sido dizer: existe uma criatura impossível de derrotar. Talvez a mensagem fosse outra. Existe perigo no mundo. Você precisa saber reconhecê-lo. Isso nos leva de volta àquela estrada. Àquela criança desaparecida. Aquelas pegadas. Porque quando uma história como essa é contada durante gerações, ela não precisa permanecer exatamente igual. O nome pode mudar. O lugar pode mudar. Os personagens podem mudar, mas o medo permanece. Imagine uma criança ouvindo essa história pela primeira vez. Ela está sentada perto de um adulto. Talvez seja sua mãe, talvez sua avó. Lá fora, a noite já chegou. E alguém começa a contar sobre uma criatura que aparece quando as crianças saem de casa depois que escurece. No começo, a criança pode até rir. Pode achar que é apenas uma história. Até que o adulto descreve o Kibungo. Um ser enorme. Peludo, com uma cabeça desproporcional, garras, dentes e aquela boca, a boca nas costas.
A criança olha para a porta. Está fechada. Tudo bem. Então olha para a janela. Também está fechada. Mas pela primeira vez percebe uma coisa. A noite lá fora parece muito mais escura do que alguns minutos atrás. E então, alguma coisa bate do lado de fora. Toc. A criança fica em silêncio. O adulto continua contando. Toc. Agora mais forte. Talvez seja um galho. Talvez seja um animal. Talvez seja apenas o vento. Mas a criança já não quer saber, porque agora existe uma imagem dentro da cabeça dela. Uma criatura parada do outro lado da janela, esperando. É assim que os monstros do folclore sobrevivem, não necessariamente através de livros, não através de filmes, não através de grandes monumentos, mas através de uma voz. Uma pessoa conta para outra, e aquela pessoa conta para outra. Até que, décadas depois, alguém ainda se lembra. E o Kibungo possui exatamente essa característica. Ele pertence a um conjunto de narrativas orais que foram registradas por pesquisadores em diferentes versões. Arthur Ramos reuniu vários contos relacionados ao Kibungo, incluindo A Menina e o Kibungo e o Homem, o Kibungo e o Menino do Saco de Penas, entre outros. Estudos posteriores também catalogaram narrativas recolhidas na Bahia e em outras tradições relacionadas. Ou seja, não estamos diante de uma única história. Estamos diante de um ciclo de histórias. Isso é muito mais interessante, porque significa que o Kibungo não era apenas um personagem. Ele era uma espécie de presença. Podia aparecer em histórias diferentes. Podia perseguir crianças diferentes. Podia ser enganado de maneiras diferentes. Às vezes, alguém conseguia escapar. Às vezes, alguém enfrentava a criatura. E, em outras histórias, as coisas não terminavam tão bem. Uma dessas narrativas registradas conta a história de um homem que tinha 3 filhos. Um dia, ele saiu para trabalhar. A mulher ficou em casa com as crianças. E então, o Kibungo apareceu. Ele chegou à porta, mas não atacou imediatamente. Em vez disso, começou a perguntar quem morava naquela casa. E fazia isso cantando. A mulher respondia. Até que a criatura perguntou sobre as crianças. E então revelou sua verdadeira intenção. Queria comê-las. Nas versões registradas desse conto, o Kibungo consegue capturar as crianças e colocá-las pela abertura nas costas. Perceba a diferença entre essa história e a da menina. Na primeira, uma criança consegue ser salva. Na segunda, a ameaça chega até dentro da casa. E isso é importante. Porque normalmente imaginamos que uma casa é o lugar onde estamos protegidos. A porta está fechada. As janelas estão fechadas. A família está reunida. O perigo está lá fora. Mas o Kibungo quebra essa lógica. Ele pode chegar até a porta. Pode conversar. Pode perguntar. Pode esperar. Isso transforma a criatura em algo muito mais perturbador. Porque o medo não está apenas na floresta. O medo pode estar do outro lado da porta. E existe outra coisa curiosa. O Kibungo não é descrito simplesmente como uma criatura animal. Ele possui características humanas. Ele fala, ele pensa, ele reconhece pessoas, ele interage com famílias. Em algumas narrativas, ele até canta. E isso cria uma sensação estranha, porque quando ouvimos um animal rosnando na mata, sabemos que é um animal. Mas quando ouvimos uma voz humana, esperamos encontrar uma pessoa. Agora, imagine ouvir alguém cantando sozinho na escuridão. Você se aproxima e percebe que não é uma pessoa, é o Kibungo. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a criatura tenha permanecido associada ao medo infantil. Ela está no limite entre duas coisas, homem e animal, humano e monstruoso, conhecido e desconhecido. E esse tipo de criatura aparece em várias tradições do mundo. Mas o Kibungo possui uma característica que o torna particularmente brasileiro. Sua história foi transformada dentro das tradições populares daqui. Pesquisadores relacionam o ciclo do Kibungo à presença de tradições banto no Brasil, mas também destacam que a figura adquiriu características próprias no contexto brasileiro. Luiz da Câmara Cascudo, por exemplo, tratou o Kibungo como uma figura da tradição oral afro-baiana, e não simplesmente como uma criatura africana preservada intacta. Isso é importante porque mostra como o folclore funciona. Ele não é uma coisa parada, ele muda. Uma história atravessa lugares,
encontra outras histórias, mistura-se com novas experiências. E depois de algum tempo, ninguém consegue dizer exatamente onde termina a história original e começa a versão daquele povo. E talvez o mais interessante seja que o próprio nome Kibungo possui variações. Você pode encontrar registros utilizando formas como Kibungo ou Chibungo. E existem discussões sobre suas relações linguísticas e culturais com tradições africanas. Algumas fontes associam o termo a palavras de línguas bantas e mencionam significados relacionados a animais, como o lobo. Mas é importante não transformar isso em uma explicação simples demais, porque a história do termo e da criatura é mais complexa do que uma única tradução. E talvez essa complexidade seja justamente o que torna a criatura fascinante. Porque quanto mais procuramos pelo Kibungo, mais histórias encontramos. E quanto mais histórias encontramos, mais percebemos que aquela criatura não era apenas um monstro. Ela fazia parte de uma maneira de contar histórias, uma maneira de ensinar, de assustar, de alertar e também de preservar memórias culturais. Mas existe uma pergunta que ainda ficou sem resposta. Se o Kibungo era usado para assustar crianças, por que justamente uma criatura com uma boca nas costas? Por que não simplesmente um monstro com dentes enormes? Por que criar uma criatura tão estranha? Por que colocar a boca justamente onde ninguém poderia vê-la? Talvez a resposta esteja na própria natureza dos contos populares. Porque uma boa história não precisa apenas assustar. Ela precisa ser lembrada. E convenhamos, você provavelmente esqueceria um monstro qualquer, mas dificilmente esqueceria um monstro que possui uma boca escondida nas costas. Isso pode explicar por que, séculos depois, quando alguém menciona o Kibungo, essa é uma das primeiras imagens que vem à mente. Uma criatura caminhando pela escuridão, a cabeça inclinada, o corpo curvado, e atrás dela, uma boca esperando para se abrir. Mas há uma última coisa que precisamos entender. De onde veio o medo do Kibungo? Porque se ele era uma figura usada para assustar crianças, talvez exista uma mensagem escondida nas histórias. Talvez o monstro não esteja apenas esperando na floresta. Talvez ele represente algo muito mais antigo. E quando começamos a olhar para os contos registrados, percebemos um padrão. Quase sempre existe uma criança. Existe uma advertência. A criança ignora. E então, o Kibungo aparece. Mas por que as histórias insistem tanto nisso? Por que sair à noite? Por que a floresta? Por que crianças? E por que a criatura precisava carregar suas vítimas justamente nas costas? Talvez para entender isso, a gente precise parar de olhar para o Kibungo como apenas um monstro e começar a enxergá-lo como uma mensagem escondida dentro de uma história de terror. E essa parte é talvez a mais interessante de todas. Talvez, quando você pensa no Kibungo, a primeira coisa que vem à sua cabeça seja aquela imagem grotesca. Um ser coberto de pelos, uma cabeça enorme, garras, dentes e aquela boca impossível escondida nas costas. Mas existe uma coisa que pode ser ainda mais assustadora. O Kibungo não precisava ser real para cumprir sua função. Ele só precisava ser acreditado. Porque durante muito tempo, em comunidades onde essas histórias eram transmitidas oralmente, uma criança não precisava encontrar o monstro para sentir medo dele. Bastava ouvir seu nome. E talvez seja justamente por isso que essa criatura tenha sobrevivido durante tanto tempo. Pense em uma criança que insiste em sair de casa depois que escurece. Ela quer brincar, quer visitar um amigo, quer atravessar uma estrada e o adulto diz: volte antes de anoitecer. A criança pergunta: por quê? E o adulto poderia simplesmente responder: porque é perigoso. Mas uma resposta dessas talvez não seja suficiente para uma criança. Então, aparece uma história. Se você ficar lá fora depois de escurecer, o Kibungo pode encontrar você. De repente, a regra ganha um rosto. O perigo deixa de ser uma ideia abstrata. Agora existe uma criatura. Existe uma imagem. Existe um nome. E existe uma consequência. Você não volta para casa? O Kibungo pode pegar você. É assim que o medo vira ensinamento. Essa é uma das funções mais antigas das lendas. Elas não servem apenas para assustar. Às vezes, elas ensinam as pessoas a sobreviver.
Não atravessar determinados lugares. Não andar sozinha à noite. Não se afastar da comunidade. Não confiar em qualquer pessoa. Não entrar na mata sem necessidade. E, principalmente, ouvir os mais velhos. Mas existe algo curioso nisso. Quando somos crianças, pensamos que o adulto está tentando nos assustar. Quando crescemos, percebemos que talvez o adulto estivesse tentando nos proteger. E é aí que o significado de uma lenda muda completamente. A criança ouve: cuidado com o quibungo. O adulto sabe: cuidado com a noite. Cuidado com lugares isolados. Cuidado para não se perder. Cuidado porque o mundo é maior do que você imagina. O monstro é apenas a maneira que a história encontrou de transformar tudo isso em uma imagem impossível de esquecer. E talvez seja por isso que o quibungo seja tão diferente de outros monstros. Ele não é exatamente um herói derrotado por um guerreiro. Não existe uma grande batalha entre o bem e o mal. Não existe necessariamente uma espada mágica. Não existe um objeto encantado que possa destruí-lo. Em algumas histórias, pessoas comuns conseguem enfrentá-lo. Uma avó, uma mãe, uma criança usando inteligência. Alguém que simplesmente percebe uma fraqueza. E isso é importante, porque existe uma mensagem escondida aí. O medo pode ser enfrentado. A criatura parece enorme, mas não é invencível. O monstro pode perseguir, pode ameaçar, pode assustar, mas alguém que mantém a cabeça no lugar pode encontrar uma saída. E essa ideia aparece novamente em histórias do ciclo do quibungo. Em algumas delas, a criatura consegue enganar as pessoas. Em outras, é enganada. Às vezes tenta entrar em uma casa. Às vezes persegue uma criança. Às vezes captura suas vítimas. Mas também pode ser derrotada por pessoas que conhecem seus hábitos. Isso transforma o quibungo em algo diferente de um simples predador. Ele é também uma criatura de histórias. Um personagem que pode ser assustador e, ao mesmo tempo, ridículo. Porque muitos monstros do folclore possuem justamente essa característica. Eles assustam, mas também podem ser enganados. E talvez isso seja uma maneira de dizer para a criança: sim, existem coisas assustadoras no mundo. Mas você não precisa se entregar ao medo. Só que existe um problema, porque o quibungo continua sendo assustador mesmo quando você sabe disso. Imagine novamente aquela estrada. Agora você sabe que a história é uma lenda. Sabe que existem diferentes versões. Sabe que ela foi transmitida oralmente. Sabe que a criatura pertence ao imaginário popular. Mesmo assim, se você estivesse sozinho naquela estrada durante a noite e escutasse passos atrás de você, você realmente teria coragem de olhar? É aí que o folclore mostra sua força. A razão diz uma coisa, a imaginação diz outra. E quando estamos no escuro, a imaginação costuma falar mais alto. Existe ainda uma questão que torna o quibungo especialmente interessante. Ele é associado principalmente à Bahia, e diferentemente de algumas figuras do folclore brasileiro que acabaram se espalhando por praticamente todo o país. O quibungo permaneceu muito mais restrito às tradições em que foi registrado. Isso significa que muita gente pode passar a vida inteira no Brasil sem jamais ouvir seu nome, e talvez seja exatamente por isso que essa criatura pareça tão nova para quem descobre a história hoje. Ela não é nova. Nós é que esquecemos dela. Enquanto algumas criaturas ganharam livros, filmes, desenhos, músicas e adaptações, outras continuaram, existindo quase exclusivamente na memória de quem conhecia essas histórias. E quando uma pessoa deixa de contar, a história começa a desaparecer. É por isso que recuperar uma lenda como essa não significa simplesmente contar uma história de terror. Significa também impedir que uma parte da memória popular seja completamente esquecida. E agora imagine aquela avó da nossa história, a mulher que enfrentou o quibungo para salvar a menina. Talvez para nós, olhando de fora, seja apenas uma personagem de um conto antigo. Mas pense no significado disso. A criatura representa o medo. A avó representa a experiência. A menina representa vulnerabilidade. E, no final, quem vence não é aquele que possui mais força. É aquele que conhece o perigo. Essa estrutura aparece repetidamente nas histórias tradicionais. E talvez seja por isso que esses contos tenham sobrevivido.
Porque existe alguma coisa profundamente humana neles. Uma criança se perde. Um adulto tenta protegê-la. Uma ameaça aparece. Alguém precisa tomar uma decisão. E no final existe uma consequência. É uma estrutura que continua funcionando mesmo depois de centenas de anos. Mas há uma coisa que eu ainda não contei. Uma característica do Kibungo que pode mudar completamente a imagem que você tem dele. Porque quando falamos dessa criatura, normalmente pensamos naquele monstro gigantesco, praticamente sobrenatural. Só que algumas descrições antigas não. Apresentam o Kibungo como uma entidade completamente invulnerável. Em determinadas versões, ele pode ser ferido, pode ser enganado, pode fugir, pode ser morto. E isso é fascinante, porque significa que o verdadeiro poder do Kibungo não estava necessariamente em sua força. Estava naquilo que ele provocava. Medo. E medo é uma arma poderosa. Uma pessoa assustada pode tomar decisões ruins, pode correr para o lugar errado, pode não perceber uma saída, pode imaginar perigos onde não existem. E pode transformar uma sombra em um monstro. Talvez o Kibungo tenha sobrevivido justamente porque compreendemos esse sentimento. Todos nós sabemos como é ter medo de alguma coisa que não conseguimos ver. Quando você era criança, talvez existisse algum lugar que você evitava. Um quarto escuro, um corredor, um quintal depois de determinada hora, uma árvore, uma estrada, uma casa abandonada. Talvez ninguém tivesse contado uma história sobre aquilo. Talvez você simplesmente tivesse criado uma história dentro da própria cabeça. E, de certa forma, é isso que os monstros do folclore fazem. Eles dão forma ao medo. O medo que não tem rosto ganha um rosto. O perigo que não tem nome ganha um nome. E o desconhecido ganha uma história. O Kibungo é exatamente isso. Uma forma monstruosa para um conjunto de medos muito humanos. Mas agora precisamos voltar para a pergunta que ficou desde o começo. Por que a boca fica nas costas? Por que não na barriga? Por que não na cabeça? Por que uma criatura precisaria de uma segunda boca, escondida justamente atrás do próprio corpo? Talvez não exista uma única resposta. E seria errado afirmar que existe uma explicação definitiva. Mas podemos observar o efeito que essa imagem produz. Uma boca no rosto é assustadora. Você vê. Você entende? É um monstro, mas uma boca nas costas é diferente, porque você não consegue vê-la. Para descobrir que ela existe, você precisa estar atrás da criatura. Isso cria uma sensação terrível. Imagine que você está seguindo alguém pela estrada. Você pensa que está seguro porque consegue observar a pessoa à sua frente. Mas então ela abaixa a cabeça, e você percebe que nas costas alguma coisa começa a se abrir. É uma imagem que funciona porque brinca com aquilo que não conseguimos enxergar. O perigo está exatamente onde nossos olhos não alcançam. E talvez seja essa a melhor maneira de entender o Kibungo. Ele não representa apenas o monstro que está na frente. Ele representa o perigo que pode estar atrás. Aquilo que você não percebe. Aquilo que você ignora. Aquilo que está se aproximando enquanto você acredita estar seguro. E isso explica por que uma criatura dessas poderia ser tão eficaz em histórias para crianças. Porque a criança não precisa entender simbolismos complexos. Ela só precisa pensar. Se eu ficar sozinho naquele lugar, alguma coisa pode me pegar. A mensagem está dada. Mas existe outro detalhe que torna essa história ainda mais interessante. A criatura não aparece simplesmente em qualquer lugar. Ela está ligada à noite, às estradas, à mata e aos lugares afastados. Ou seja, lugares onde uma pessoa pode ficar isolada. E isso faz sentido, porque o medo funciona melhor quando não existe ninguém por perto. Durante o dia, uma floresta pode ser apenas uma floresta. Uma estrada pode ser apenas uma estrada. Mas durante a noite, cada som parece diferente. O vento passa pelas folhas. Um galho quebra. Um animal corre entre os arbustos. Você não consegue enxergar muito além de alguns metros. Então seu cérebro começa a preencher o que falta. Talvez seja apenas um animal. Talvez seja o vento. Talvez seja uma pessoa. Ou talvez seja o Kibungo. E é nesse ponto que a lenda deixa de pertencer apenas ao passado. Porque nós ainda fazemos exatamente a mesma coisa. Só mudamos os monstros. Antigamente, uma criança podia imaginar o Kibungo esperando na mata.
Hoje alguém pode imaginar outra coisa esperando em uma rua vazia. Antes, o medo tinha pelos e garras. Hoje, ele pode ter outro rosto. Mas a sensação é a mesma. A sensação de estar sozinho, de não saber o que está atrás de você, de ouvir alguma coisa sem conseguir identificar, de olhar para a escuridão e imaginar que existe alguém olhando de volta. Esse medo nunca desapareceu. Nós apenas encontramos novos nomes para ele. E talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto dessa sugestão. Porque o Kibungo não é apenas uma criatura estranha do folclore. Ele é uma história sobre memória, sobre medo, sobre proteção, sobre crianças, sobre os adultos que tentavam ensinar essas crianças a sobreviver, e sobre como uma história pode atravessar gerações sem precisar de papel. Mas existe uma última parte dessa história que eu quero que você guarde, porque talvez seja a mais bonita. Quando alguém conta uma lenda antiga novamente, a criatura volta a existir, não no mundo físico, mas na memória, na imaginação, na voz de quem conta. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Durante alguns minutos, você ouviu falar de uma criatura que provavelmente nunca encontrou em um livro escolar. Uma criatura que muitos brasileiros nem sequer conhecem. Uma criatura que passou por gerações de tradição oral. E agora, você também conhece o nome dela, Kibungo. Mas antes de terminar, eu quero voltar àquela menina. A mesma menina que estava sendo carregada pela criatura. Ela conseguiu sobreviver. A avó conseguiu enfrentá-la. E a família conseguiu recuperá-la. Mas imagine o que aconteceu depois. Naquela noite, quando finalmente voltou para casa, será que ela conseguiu dormir? Será que conseguiu fechar os olhos sem lembrar daquele corpo coberto de pelos? Será que conseguiu caminhar novamente pela mesma estrada? Ou será que durante muito tempo, sempre que ouvia um barulho atrás dela, ela se perguntava se o Kibungo tinha voltado? Nós nunca vamos saber, porque essas histórias foram mudando conforme passavam de uma pessoa para outra. E talvez seja justamente por isso que elas sejam tão fascinantes. Não existe uma versão única. Existe aquilo que foi contado, aquilo que foi lembrado, aquilo que foi esquecido e aquilo que cada geração acrescentou.